Fala pessoal, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast número 2 do Visão Eficiente. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, segue lá a gente também no Instagram, Visão Eficiente, para vocês acompanhar os demais conteúdos, próximo podcast, as próximas agendas. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Bispo Emerson de Barros, aqui da Igreja Ministério Apostólico Unção com Graça. Bispo, é um prazer receber o senhor aqui. Meu bispo, né, meu pastor, é uma honra estar aqui com o senhor, estar participando aqui com a gente, né, desse projeto. E fica à vontade e vamos ter uma conversa aqui bem descontraída aqui sobre Deus, casamento e família. Legal, eu que agradeço, Pedro, pelo convite para participar desse projeto, né, do podcast Visão Eficiente. E muito mais importante do que ter uma visão é ter uma visão eficiente, né? Então, eu fico muito grato porque você é meu discípulo, nós estamos juntos todas as semanas. Eu tenho aprendido com você, você tem aprendido com a gente também. Então é um prazer muito grande poder participar com você. Bom, o bispo, como eu informei, ele é daqui de Carapicuíba, São Paulo. Culto todo domingo, já estou fazendo a divulgação aqui porque eu também sou de lá, então já estou transmitindo aqui já todo domingo, 6 horas aqui em Carapicuíba, Rua São Paulo, em São Paulo. Bispo, fica à vontade, por onde o senhor quiser começar. Separei aqui algumas perguntas para fazer para o senhor, mas fica à vontade se quiser citar outras coisas, citar passagens bíblicas também, mas só para a gente ter uma conversa aqui um pouco mais descontraída aqui sobre Deus, casamento e família. Então, antes de a gente entrar na parte de casamento, ali a parte de família, queria fazer uma pergunta para o senhor. Muitas vezes essa pergunta é até difícil para algumas pessoas, né? A gente vê hoje em dia muitos influenciadores falando que a vida deles é em outras coisas, mas quando se remete a Deus, eles não sabem dizer o que é Deus para ele, o que é Deus para essa pessoa. Eu queria fazer essa pergunta para você, o que Deus representa para o senhor hoje, e se eu puder contar um pouco da tua história, um pouco do que o senhor fez para se tornar hoje um bispo, ser uma pessoa assim usada por Deus. Bom, essa pergunta ela é muito interessante, Pedro, porque na maioria das vezes que essas perguntas, ou que essa pergunta é feita às pessoas, as pessoas elas respondem de uma forma muito romântica. Deus é minha vida, Deus é meu tudo, Deus é o ar que eu respiro. Mas, na verdade, essa é uma visão romântica que as pessoas têm de Deus. O que Deus, de fato, é para cada um de nós, eu acho que ele pode ser representado por muitas coisas. Mas o que, de fato, ele representa para a humanidade é que ele é o Criador e o construtor de tudo isso. Então, Deus, ele é o Criador, ele é o sustentador do universo. Ele é a fonte de amor e de compaixão. Então, assim, quando nós olhamos para Deus e dizemos, Deus é o meu amor, sim, ele é o teu amor na sua visão romântica e baseado nos seus sentimentos. Mas a verdade é que ele é o construtor de todas essas coisas. E se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia também dá algumas características para decifrar ou apontar quem é Deus. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor, né? Ele é justiça, ele é bondade, ele é amor, mas acima de tudo, ele é um construtor, ele é aquele que organizou todas as coisas nos seus mínimos detalhes. E a própria Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu entendo quando as pessoas respondem de uma forma muito romântica. Deus é minha vida, Deus é o meu amor, mas eu entendo que Deus ele é o criador de tudo isso. E além disso também, Deus é justiça e moralidade. Deus é também misterioso e incompreensível. Às vezes nós ficamos tentando imaginar quem de fato Deus é. E basicamente nós temos algumas direções que vai nos apontar quem Deus é. Mas o fato é que Deus também ele é muito misterioso e em muitos momentos incompreensível. Eu tenho ouvido muitos pastores, tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre Deus, mas a verdade é que eu chego a uma conclusão, que Deus ele é muito misterioso. E tudo aquilo que nós sabemos de Deus, eu temo que seja talvez 1% de tudo aquilo que realmente ele é. Tem muitos teólogos que falam, né? Você pode estudar toda a teologia do mundo
você vai conhecer apenas 1% de Deus, e isso se Exatamente. conhecer o porcento de Deus, né? Que Deus, em todos os detalhes, ele é muito misterioso, né? A gente tenta compreender o que ele faz, o que ele deixa de fazer, mas o homem não tem essa capacidade, né? De compreender os planos e o homem ele não Deus consegue faz. atingir os desígnios de Deus. O próprio profeta Isaías, ele profetiza, ele fala sobre isso, né? Ele fala que os nossos caminhos não são como os caminhos de Deus. E nem os nossos pensamentos são como os pensamentos de Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus maiores e os pensamentos de Deus melhores que os nossos pensamentos. Então é assim que eu vejo Deus, o Criador, o construtor de todas as coisas. Pegando o gancho, né, de Deus, né, ser tudo isso, né, dessa grandeza, das maravilhas que ele faz. Deus, ele constituiu ou não constituiu a família? Hoje a gente vê, né, que o conceito família está morrendo, né? As pessoas hoje não querem formar famílias, né? Então, o conceito família, ele vem realmente de Deus, é biblicamente de Deus, ou ele é uma coisa realmente implantada pelo homem na sociedade? Olha, a gente tem centenas de milhares de religiões no mundo, né? E eu acredito que essa pergunta, ou melhor, essa resposta, seja a resposta que mais chegue perto, digamos assim, de um conceito do que as religiões têm acerca do casamento e da família. Então, talvez todas as religiões tenham opiniões parecidas com aquilo que eu vou responder. Se você me pergunta, o conceito de família é um conceito determinado por Deus? Eu afirmo para você com todas as letras e certeza que é. Deus constituiu a família. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 2, né? E o texto vai dizer, portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa e os dois serão uma só carne. Então ali, Deus constitui a família através do homem Adão e da mulher Eva. Então ali a família é constituída em Deus. Hoje, a gente vê, principalmente muitas entrevistas de pastores em podcasts, e alguns até questionam essa autoridade de Deus de ter constituído a família. Mas o fato é que se nós olharmos para a Bíblia como um todo, nós vamos chegar à conclusão que sim, a família, o casamento, a família é uma instituição, é algo que nasceu primeiro no coração de Deus. Maravilha. Deus e a família em si, ela tem alguma importância? Deixou de ter ou já teve a sua importância? Ainda terá futuramente essa importância? Como que o senhor acha que esse conceito de família pode ainda permanecer daqui nos próximos anos, melhor dizendo? Eu creio que a família sempre terá sua importância diante da sociedade. Eu acredito que há tempos atrás, ela tinha uma importância ainda maior. E eu acredito que para o futuro talvez ela não tenha tanta importância como ela tem hoje. A tendência é as pessoas perderem um pouco desse significado, desse conceito de família. Tanto é que hoje a gente vê já um mundo sendo preparado para que a família um dia possa não mais existir. Mas eu não creio que a família vai deixar de existir. Hoje, por exemplo, você vai num supermercado e tem corredores de enlatados e de comidas preparadas para o homem ou a mulher que decidiu viver sozinho. Né? Hoje a gente vê, através da internet, o quão fácil é alguém arrumar um parceiro, arrumar uma parceira. Né? Então, o mundo, de certa forma, principalmente a área dos machistas ou feministas, digamos assim, eles colaboram, eles trabalham muito forte para que um dia a família seja destruída. Mas eu acredito que aquilo que nasceu no coração de Deus jamais vai ser destruído. A família ela vai permanecer de eternidade em eternidade até a volta de Cristo. Talvez não com tanta ênfase como nos tempos passados, mas a verdade é que o homem de bem, a mulher de bem, ela sempre vai querer, ou ele sempre vai querer viver em família. Em questão do casamento em si, né? Entrar num pouco do tema de casamento. É importante o homem casar perante a sociedade ou somente perante a igreja? Qual que seria o correto a se fazer? Casar somente na igreja? Casar também perante a lei dos homens? Como que funciona? Se eu casar somente na igreja, já estou corretamente casado? Ou, por a gente viver nessa sociedade, a gente tem que obedecer de uma certa forma à lei dos homens aqui também atualmente? No meu entendimento, eu penso que Deus estipulou as autoridades sobre nossas vidas. Né? Toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, antes de me casar na igreja, eu preciso me casar no civil, perante a lei dos homens.
Eu preciso regularizar minha situação perante a sociedade. E depois, tendo a oportunidade, tendo condições financeiras para isso, é importante também casar na igreja para receber a bênção apostólica, a bênção do sacerdote. Mas eu, por exemplo, não me casei na igreja. Eu me casei muito jovem e eu estava vivendo uma situação financeira muito difícil na época e acabei me casando somente no civil, né? E não tive a oportunidade de casar na igreja. Depois os anos se passaram e o meu casamento, dentro do meu entendimento, é algo de Deus e eu não vejo tanta necessidade para mim, no caso que o tempo já passou. Mas é importante casar na igreja para receber também a bênção apostólica. Mas casar só no civil e não casar na igreja não quer dizer que você esteja errado. Você está cumprindo a lei do homem e o seu casamento vai ser uma bênção, como se você tivesse casado na igreja ou não. Continuando esse gancho do casamento, né? O senhor já tem 26 anos de casado, é isso mesmo, né? Explica pra gente qual que, né? O senhor falou sobre as dificuldades financeiras que o senhor teve no início, né? Quando se casou. Explica pra gente um pouco sobre esse quesito do casamento, como que é o casamento, né? Contar um pouco pra gente da sua experiência vivida, né? Como que um homem deve se comportar, qual o papel do homem, o papel da mulher, como que é o início do casamento, as fases do casamento, assim, né? O senhor sempre fala nas suas pregações que existe uma fase de anos, né? Então, explica pra gente um pouco como que funciona essa questão do casamento na prática. Então, a questão do casamento, uma grande família, uma boa família, começa com um casamento abençoado. Então, a família, dentro do meu entendimento, é a base da sociedade, né? A base do apoio emocional das pessoas. Educação e formação de valores também é um conceito de família. Então, o casamento ele vai passar por muitas fases importantes. A primeira fase que eu acho muito importante, que nós vamos viver dentro do casamento, é a fase do ajuste e da realidade. O que acontece? Quando nós casamos com alguém que, de certa forma, nós não conhecemos profundamente. Nós namoramos ali há alguns anos e conhecemos a pessoa muito superficialmente. Mas é dentro do casamento que você vai saber quem realmente aquela pessoa é, né? Então, essa fase do início do casamento, dos 3 primeiros anos do casamento, é uma fase de conhecer quem é a pessoa, de se ajustar, né? De se modelar aquela pessoa com quem você casou. E isso torna-se também uma realidade. Depois eu entendo que vem a fase da estabilidade e do crescimento. Depois que você passou pela fase do ajuste, do conhecer, daquela realidade de fato que é o casamento, porque namorar é muito bom, noivar é muito bom, né? Você vê a pessoa 2, 3, 4 vezes por semana, dependendo de cada casal. Tem casal que vê uma vez por semana. É uma realidade completamente diferente do casamento, onde você vai dormir e acordar com aquela pessoa. Então tem aquela fase do ajuste, né, do conhecimento, do entendimento de quem é de fato a pessoa com quem você casou. Depois vem essa fase também, que é a fase muito importante, que é a estabilidade e o crescimento de cada um. Depois que você passou por essa primeira fase de 3 anos e 3 anos e pouquinho, que eu considero uma fase muito importante, vem a fase dos 7 anos, que é justamente a fase da estabilidade e do crescimento, onde você já passou por aquela fase muito difícil e agora você está se estabilizando dentro do casamento e você está crescendo junto com aquela pessoa, né? Isso é muito importante. E aí tem uma outra fase, que é a fase da intimidade profunda. Depois que você passa essa primeira fase, que é a fase do reconhecimento, que você passa pela fase do crescimento pessoal, espiritual, emocional com aquela pessoa, e aí então vem essa fase da intimidade profunda. Você já está bem estabilizado financeiramente, você já tem a sua casa, você já tem o seu carro, e aí você pode, de certa forma, viver mais profundo a intimidade que você tem com a sua esposa. E, assim, são muitas fases, mas eu acho que essas fases, elas são as mais importantes, que são 3 anos, depois vem os 7 anos, e aí depois dos 10 anos, eu acredito ali que você vive uma terceira fase, dos 7 aos 10, aí você começa a viver a intimidade profunda com a sua esposa. E aí também pode ser que alguns casais demorem um pouco mais, mas é um período que você pode começar a pensar a ter filhos, né? A partir dessa segunda fase,
que eu falei, que a primeira, uma mais complicada, a segunda é a da estabilidade do crescimento, porque você já tem uma estrutura para poder criar uma família, tratar de uma família, e aí é a fase que pode vir os filhos também. E quanto ao papel, né, do homem e da mulher, né, vale deixar bem claro, né, acho que para o pessoal que vai assistir, que tudo que está sendo dito aqui, de uma certa forma, e verdadeiramente está baseado na Bíblia, do que o Senhor conhece, no que a Bíblia diz sobre o casamento, sobre o papel do homem e o papel da mulher, né? Talvez alguns que tiverem assistido talvez não vão concordar, mas do que o Senhor acha o correto, do que o Senhor acredita, do que o Senhor estudou, da sua experiência. Qual seria hoje o papel do homem no casamento e o papel da mulher também no casamento? Antes de responder essa pergunta, eu queria falar uma outra coisa, é que quando você mandou lá as perguntas para eu analisar, aí você falou assim, que conselho eu daria para alguém que está prestes a se casar? Claro, para ficar à vontade. Eu queria tratar esse assunto também, porque é um assunto muito importante. Então, preste atenção. Se você me pergunta assim, bispo, que conselho o senhor daria para alguém que está prestes a se casar? Eu diria, se case. Mas se você me fizesse uma outra pergunta e dissesse assim, bispo, que conselho o senhor daria para alguém que está solteiro? Aí eu diria, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 25 em diante, até o 40, não se case. Porque ele diz assim, quem está solteiro não se case, e quem está casado não se separe. Então, essa visão do apóstolo Paulo é uma visão muito clara do que é o casamento. Porque, embora nós pensamos que Paulo não tivesse tido uma esposa, algumas correntes teológicas apontam que ele foi sim casado durante um período da vida dele. Porque a Bíblia diz que ele era membro do Sinédrio. E um homem, para ser membro do Sinédrio, tinha que ter... tinha que viver um casamento. Então, é possível que Paulo tivesse tido essas experiências do casamento. E é possível que na visão dele, na fala do apóstolo Paulo, ele quisesse preservar os jovens que eram solteiros de tudo aquilo que ele viveu dentro do casamento. Porque casamento não é uma coisa tão simples como muitas pessoas pensam que é. Os jovens de hoje, eles estão romantizando o casamento. Mas o casamento não é uma coisa tão simples como nós imaginamos. Para nós casarmos, o casamento vai exigir da gente muita responsabilidade, muito comprometimento com a pessoa com quem nós nos casamos. Nós simplesmente casar e achar que vai viver como um solteiro. Não, você deve explicações, você deve justificativas, você deve, de certa forma, obrigações à pessoa com quem você casou. E a gente percebe que muitos jovens hoje, eles não querem essa responsabilidade. Então, o que eu digo para um solteiro, não se case, mas para quem está casado, não se separe, que é a visão do apóstolo Paulo. Perfeito. Quero aproveitar aqui nesse âmbito de permanecer casado. Eu acho muito interessante quando o senhor fala, né, nos cultos, nas ministrações, sobre o homem sempre estar disposto a defender a sua esposa de qualquer circunstância, né? E que depois de casado, a esposa vem em primeiro lugar ou não. Isso é uma pergunta meio que polêmica. Muitas pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs, acabam falando na internet, né? No meio de uma discussão, de uma briga, seja o homem com a mãe, a esposa com a mãe, quem deve apoiar qual dos lados? Sempre tem que apoiar a esposa? Você tem uma exceção? Como que fica esse critério? Então, a gente que é servo de Deus, nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós temos que sempre prezar pela verdade, pela justiça de Deus. Eu costumo dizer em alguns casamentos que eu celebro e algumas ministrações que eu faço para casais. Em um desconforto entre a minha esposa e a minha mãe, eu fico a favor da minha mãe. Ah, bispo, mas e se a sua mãe... Eu fico a favor da minha esposa, melhor dizendo, desculpa. Mas e se a sua mãe estiver certa? Então, se ela estiver certa, eu vou em casa questionar e confrontar a minha esposa naquilo que ela falou, o que ela fez. Mas na presença das pessoas em um lugar público, eu fico a favor da minha esposa. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, no início da minha fala lá, a gente citou o livro de Gênesis, no capítulo 2, e a Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Em um desconforto, onde
eu tenha que me posicionar em público, eu fico a favor da minha esposa, porque ela é carne da minha carne e ela é ossos dos meus ossos. É por isso que o meu entendimento é esse, porque eu pertenço a ela e ela me pertence. E juntos nós somos uma só pessoa. Então aquilo que ela disser, eu adoço em cima. Mas se for algo muito grave, que eu perceba que ela tenha cometido uma injustiça ou faltado com a verdade, em casa nós vamos conversar e ela será confrontada. Assim como se for ao contrário, tenho certeza que se acontecer da minha parte, para com a família dela, em casa também ela vai me questionar, ela vai me confrontar. Ela não vai me afrontar, mas ela vai me confrontar dentro daquilo que eu falei que ela entendeu ser uma injustiça. Certo. Antes de a gente passar para as próximas perguntas, que tem umas perguntas um pouco polêmicas aqui, que é um assunto legal. Voltando na pergunta anterior, né, sobre os papéis, né, de cada um dentro do casamento, né? Como que o senhor vê, né, o papel do homem dentro do casamento, dentro da sua casa, a esposa também, jogando no âmbito que tem casos que a esposa trabalha, tem casos que a esposa não trabalha, prefere ficar de casa, se é uma obrigação a esposa não trabalhar, ou se ela também pode trabalhar se assim preferir. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa e tem sobre isso. Esse é um assunto muito polêmico também, principalmente quando eu falo, né? Porque algumas pessoas pensam que é uma fala machista. Mas eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a Bíblia nos ensina e nos orienta a viver dessa forma. Se eu for responder de uma forma mais tradicional, como é a forma que eu gosto de responder, eu vou dizer que o papel fundamental do homem diante da sua família é ser o provedor da casa. O homem ele tem por obrigação, é responsabilidade do homem prover a sua família em todas as áreas, principalmente na área financeira. Então o homem é aquele que, né, tradicionalmente, ele sai para caçar, ele sai para trabalhar e traz o sustento para casa. É de responsabilidade dele fazer isso. Mas hoje nós vivemos em uma época muito moderna, onde a mulher, de certa forma, ela alcançou muito espaço, e hoje, na maioria dos casamentos, as mulheres trabalham. Também não vejo problema nenhum. O que eu quero dizer na minha fala, sempre que eu digo e falo sobre isso, é que mesmo a mulher trabalhando, a responsabilidade de prover ainda é do homem, né? Se o homem tem condições de trabalhar e deixar a mulher dentro de casa para que ela possa cumprir o papel dela com excelência, que é trazer harmonia, que é trazer a educação para os filhos, trazer equilíbrio emocional e espiritual para casa, maravilhoso. Mas se ela quer trabalhar, também não vejo problema nenhum. O único problema que eu vejo às vezes é que as mulheres trabalham, elas ganham mais do que o homem e elas, ao invés de se colocar na posição de submissa, diante de uma missão do homem, ela ultrapassa e ela começa a exercer autoridade dentro de casa. E aí a tendência é o casamento não funcionar, não dar certo. Porque mesmo ela trabalhando e mesmo ela ganhando um alto salário, e de repente até um salário maior do que o dele, a responsabilidade do sacerdócio, a responsabilidade de prover a família é sempre do homem. Pegando essa parte, né, do salário que o senhor falou, era até minha próxima pergunta. O meu dinheiro é meu dinheiro, da minha esposa? Como que funciona isso? A gente vê que, igual o senhor falou, tem mulheres que ganham mais do que homem ou vice-versa, né? Mas não tô generalizando no total, mas muitas vezes no contexto que a mulher ganha mais do que o homem, acaba querendo sobressair mais do que o homem. Mas quando o homem ganha mais do que a mulher, ele faz o papel dele diante, né, das circunstâncias. Então, jogando sem querer defender, né, nem o lado do homem nem o lado da mulher, porque a gente sabe que tem os dois lados da moeda, assim dizendo, né? O meu dinheiro é o meu dinheiro, ou como que funciona essa questão? Tem que ter conta separada, conta junta, é tudo compartilhado, é tudo junto? Então, essa questão, você falou algo muito interessante que eu queria, antes de responder a pergunta, porque a moeda tem dois lados, você disse. Então, assim, a mulher não pode sobressair sobre o homem porque ela ganha mais. Mas o homem também não pode usar de autoridade no sentido de escravizar a mulher só porque ele é o provedor. Então, eu trabalho, eu sustento essa casa, quem manda aqui sou eu. As coisas não funcionam assim. Eu acho que submissão, eu tenho certeza, eu não acho, né? É o meu conceito. Submissão é a mulher estar debaixo da missão do marido.
Mas como é que a esposa vai estar debaixo da missão do marido se ele não tem uma missão? Como é que ela vai ser submissa ao seu marido se ele não é submisso a Cristo? Então, o fato dela estar em casa não é motivo para ele também, de certa forma, escravizar ela emocionalmente e pressionar ela dizendo, olha, aqui em casa quem manda sou eu, porque quem sustenta essa casa sou eu. As coisas não funcionam assim. Eu entendo que nós temos que, em todo tempo, procurar sempre o equilíbrio das coisas, né? Então, se eu trabalho, a minha esposa trabalha, ela tem o salário dela e eu tenho o meu salário, não, o salário não é dela, o salário é nosso, é tudo nosso, né? Eu, particularmente, sempre agi assim, mesmo quando a minha esposa trabalhava, hoje ela já não trabalha mais, mas mesmo quando ela trabalhava, o nosso dinheiro era tudo nosso. Eu me responsabilizava por algumas contas, ela também se responsabilizava por algumas contas. No final, o que sobrava, a gente fazia o que era bom para a família. Saía, viajava, comprava roupas, mas eu nunca tive o entendimento que o meu salário era meu e o salário dela era dela. Na verdade, nós somos uma só carne. Então, tudo que diz respeito ao casamento é um só. Então, o meu salário e o da minha esposa é um só salário para que nós possamos viver com o bom e o do melhor. Com aquilo que Deus nos proporcionou para viver. É assim que eu penso. Amém. Uma pergunta aqui, acho que essa pergunta já está até mais que respondida, mas para a gente que tem um entendimento, a gente consegue até ter essa compreensão. A gente vê a história de muitos apóstolos e alguns deles eram casados e deixaram até suas esposas para poder seguir a Cristo, né? Uhum. E diante dessa sociedade, né, a gente que é cristão falar que se Cristo nos chamasse, a gente abandonaria tudo, deixaria tudo. As pessoas ficavam, né, e ficam, né, meio chocadas com essa afirmativa, né? Então, como que o senhor vê essa situação? Se Deus falasse para o senhor hoje, ó, é isso, vamos embora, vai ter que me seguir, o senhor deixaria a Bispa Eliane? O senhor talvez não deixaria? Tem talvez uma explicação ou só o mandamento, amar a Deus acima das coisas, já explica isso de uma forma 100%? Eu acredito que Deus nunca me pediria isso. Mas se Deus me pedisse para largar a minha família para o seguir, eu permaneceria com a minha família. Porque foi Ele que ensinou isso, né? Então Deus ele não pode violar princípios que Ele mesmo estabeleceu, né? Eu volto a repetir, Deus nunca me pediria isso. Mas se Ele me pedisse isso, eu ficaria com a minha família. Porque eu sei que Ele não me pediria, né? Porque foi Ele que nos ensinou que a família é algo que nasceu no coração dele. Foi Ele que nos ensinou a viver em família. E a família, ela é muito importante para o homem. Assim como Deus também é importante, né? Agora, se de certa forma eu entendesse que Deus tinha me chamado para uma missão, eu sairia para essa missão, mas não deixaria a minha família. Porque às vezes nós pensamos assim, quando o Jesus disse para os discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos largaram tudo e o seguiram, mas na verdade eles não abandonaram família, eles não deixaram as suas casas, abandonaram no sentido de nunca mais os vê-lo. Eles saíam para suas missões, eles faziam seus trabalhos evangelísticos, mas tinha o tempo que eles voltavam para suas casas, para passar um tempo com a sua família, no caso de Pedro, com a sua esposa, e depois saíam novamente. Então eu aceitaria esse desafio de seguir diante de Deus, fazendo um trabalho missionário fora do país ou em outro estado, mas com a certeza de que Deus me desse a oportunidade de voltar para minha casa, para me alegrar, para me recarregar as minhas energias para poder voltar para o campo missionário. Abandonar minha família jamais. Essa é uma pergunta meio difícil, né, de responder. E aí, né? a gente também pode já direto ligar a questão do divórcio, né? Sim. Que é algo que eu sei que você vai abordar. Então, assim, o divórcio é algo aceitável hoje em dia. Sim, o divórcio ele é aceitável. Eu digo que o divórcio é uma coisa normal hoje em dia, mas não é uma coisa natural. Uma coisa normal é diferente de ser natural. Natural vem da sua raiz, de tudo como tudo começou. Então não é natural o homem se divorciar da sua esposa. Mas hoje em dia
diante da sociedade que nós vivemos, isso tem se tornado corriqueiro, dia após dia. Mas eu vejo que o homem pode, se você me perguntar assim, bispo, o homem pode se divorciar da sua esposa? Eu vou dizer para você, sim, pode. O homem pode se divorciar da sua esposa. O que o homem não pode é casar novamente. Porque às vezes nós confundimos as coisas. Se eu quiser me divorciar da minha esposa, eu posso. Decidi viver sozinho, quero viver num canto, estou chateado com a vida. O que eu não posso é casar novamente, né? O adultério se dá no novo casamento. Agora, quando nós falamos de adultério, porque aí eu vou dizer, só existem duas situações onde o homem, dentro do meu entendimento, o homem pode separar e casar de novo, que é na morte de um dos cônjuges, ou então no caso de adultério. Se a minha esposa morrer, eu tenho o direito de casar novamente. Ou se eu vier a falecer, ela tem o direito de casar novamente, de reconstruir a sua vida. Ou então no fato concreto e comprovado de adultério, né? Se houver uma traição dentro do casamento, onde o homem tenha contato físico com a outra mulher, né? E até verbal, dependendo da situação e dependendo daquilo que eles conversam, e aí o cônjuge do outro lado está livre para poder casar de novo. Só que nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar muito sobre esse conceito de adultério. Porque o que é o adultério? O adultério, bispo, é a conjunção carnal, né? É o toque físico de um homem casado em uma outra mulher que não seja sua esposa. Então isso é adultério. Mas eu entendo que o adultério ele é muito mais complexo do que somente você olhar ou desejar ou tocar uma mulher que não seja sua esposa. Porque eu entendo que uma coisa adulterada é tudo aquilo que perdeu a sua originalidade. Então, o que é uma gasolina adulterada? É uma gasolina que não compõe, que tem outros elementos que não deveriam estar ali. E ela se tornou um elemento estragado, um produto estragado. Então, por exemplo, quando eu bato na minha esposa, quando eu xingo a minha esposa, quando eu trato a minha esposa mal, eu entendo que isso também é um adultério. Então, se alguém agride a sua esposa fisicamente, ele está adulterando o casamento dele. Ela é obrigada a conviver com ele o resto da vida só porque ele não a atraiu fisicamente? Mas e o que ela sofre dentro de casa não seria um adultério? Então eu penso assim, se de alguma forma o marido agrediu a esposa ou a esposa agrediu o marido, eles estão também adulterando o casamento. Deus. Bispo, nós estamos chegando aqui pro final, mas antes eu não poderia encerrar sem fazer essa pergunta, que a gente está vivendo no mundo de loucura e a gente vê de tudo hoje, né? Acho que a gente vai ver muito mais coisas ainda. Claro. Mas hoje em dia nós vemos pessoas que falam assim, eu prefiro o Deus do Antigo Testamento, eu prefiro o Deus do Novo Testamento, como se Deus houvesse mudado, né? Se a gente lê, né, a Bíblia inteiramente, a gente vê, né, que no Antigo Testamento, de uma certa forma, Deus era um pouco mais duro ali, de acordo com o que os profetas falaram, o que Moisés falou. E no Novo Testamento, a gente lê e vê muitas vezes Deus um pouco mais de amor, né, vê um Jesus mais amoroso. É claro que a gente vê as situações que Jesus briga, que Jesus fala com os fariseus, que Jesus, né, fala com seus discípulos de uma forma mais dura, mas de uma certa forma, ainda assim, não chega meio que, vamos dizer, aos pés do Deus do Antigo Testamento. Aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor é, Deus mudou ou Deus ele continua sendo a mesma pessoa e vai continuar sendo Deus eternamente? Deus ele é imutável, Deus não muda, né? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso está lá em Hebreus capítulo 13, acredito que no versículo 8, se não me falha a memória. Então, Deus ele não pode mudar porque ele é imutável. O que acontece é que, diante das circunstâncias, diante do povo que vivia naquela época, Deus agia de uma forma. E depois da morte de Jesus, onde todo o sacrifício foi feito, Deus começou a agir de uma outra forma. Então não é que Deus muda, ele só age de forma diferente. Porque antes nós vivíamos na época da lei, né? Então, na época da lei, exigia um pouco mais de rigor. E depois, na época da graça, já não existe tanto rigor assim como na época da lei. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa estar atento é que algumas pessoas falam assim, porque na época do Velho Testamento, Deus ele era mais duro. Não, Deus é mais duro agora.
Deus ele é mais rígido agora, na época da graça. Porque se nós formos pegar todo o Velho Testamento, nós vamos, de forma isoladamente, pegar alguns versículos, e a Bíblia vai dizer assim, que o homem que era pego no ato de adultério, ele tinha que ser apedrejado até a morte, o homem e a mulher. Mas o que era o ato de adultério naquela época? A conjunção carnal, o toque físico, aquilo que nós falávamos agora há pouco. Mas o que é o adultério hoje? A Bíblia diz, Jesus dizendo, se o homem somente olhar para uma mulher com desejos impuros, ele já cometeu adultério com ela. Então, o que é mais pesado, a lei ou a graça? A graça. Porque a graça exige muito mais de nós do que a lei. Então, não é que Deus deixou de ser rígido, Deus ainda continua sendo rígido com o pecado. Então, lá para ser adúltero, tinha que tocar na mulher. Aqui, se eu olhar, eu já cometo adultério com ela. Então, eu pergunto, o que é mais pesado, a lei ou a graça? A graça. É muito mais pesada. Muito mais pesada. É que quando nós olhamos para o Velho Testamento, a gente vê as guerras, a gente vê as batalhas, a gente vê Deus punindo o povo. Mas será que hoje Deus também não tem punido o povo? De certa forma, é uma fala que muitas pessoas podem questionar. Mas o que tem acontecido no mundo e em todas as nações? Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, maremotos e todo tipo de pestes, de enfermidades e doenças. São consequências de coisas que o próprio homem pratica. Mas Deus tem permitido. E se Deus tem permitido, de uma certa forma, é Deus também espremendo o povo. É assim que eu vejo. Bispo, quero te agradecer mais uma vez sua presença aqui. Uma honra receber o senhor aqui. Legal. Espero retornar mais vezes aí com o senhor, falar com outros assuntos, né? Tem muito assunto aí pra gente falar. Quero dar essa lembrancinha aqui pro senhor. É uma caneca aqui do nosso canal aqui, legal, de início. Pedro. Fica à vontade, se o senhor quiser dar suas muito considerações finais também. E vamos se falando de novo aí. Legal, bom, eu quero primeiro te parabenizar por esse projeto, né, do podcast Visão Eficiente. Hoje é a forma como a juventude, a galera mais jovem tem se comunicado, e até os mais velhos, através de entrevistas como essas, né? Então quero te parabenizar pela iniciativa do projeto, te desejar tudo de bom. Você é um menino excelente, você é um discípulo maravilhoso, você é um marido maravilhoso. Eu tenho acompanhado o seu casamento, está bem no início, está passando pelas fases do casamento. Ainda. Né? Vocês estão se adaptando, mas daqui a pouco vem filhos, daqui a pouco vocês constituem uma família consolidada. Você é um cara muito inteligente, você é muito estudioso. Eu acho que essas características têm faltado em alguns jovens dessa geração. Estudar, se preparar, buscar conhecimento, porque através do conhecimento a gente pode chegar em lugares que a maioria não vai chegar. Então, é agradecer a Deus e te parabenizar por esse projeto maravilhoso que é o podcast Visão Eficiente. Muito obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal, corre lá no Instagram também, tem os links na bio lá, tem todos os conteúdos para você acessar, tem canal também no WhatsApp e vem acompanhando a gente para os próximos podcasts. Até mais.